pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes aqui do Auto Entusiastas, e hoje nós viemos ao Box 54 na Castelo Branco para conhecer o Honda City Hatch. É uma nova configuração que a Honda lançou agora no começo do ano. Ela tirou de produção o Fit, que era aquele monovolume que estava há muitos anos no mercado, e introduziu esse novo hatch. Ele é bem bacana, gostei bem das linhas gerais dele, e se a gente comparar em relação ao Fit, ele é 245 milímetros maior de comprimento total. E no entre-eixos ele tem 2,60 m, que é o mesmo entre-eixos do sedã, que na verdade são 70 milímetros a mais do que o Fit. Ou seja, com isso ele conseguiu melhorar a distribuição do espaço interno. E ainda falando da parte interna, na largura, ele praticamente, pelas dimensões internas, ele cresceu 20 milímetros, tanto na frente quanto atrás. Ou seja, ficou bem mais espaçoso pelo lado de dentro. Falando um pouquinho da história do City, né? Ele começou com a sua primeira geração em 96, lá no Japão, com a carroceria sedã. E chegou aqui no Brasil em 2009, já na terceira geração. Essa aqui já é a quinta geração do carro que chega, e agora nessas duas carrocerias, tanto a sedã quanto essa hatch que nós estamos conhecendo hoje. Em termos de preço, é a EXL por 114.200 e essa que nós estamos testando, que é a Touring, por 122.600. Ele tem vários detalhes, muita tecnologia. A primeira que a gente já vê aqui, ó, chave está aqui no meu bolso, colocou a mão aqui, já destravou. Então vamos primeiramente conhecer a parte do motor, que é também uma novidade nessa nova geração. A Honda inaugurou para essa nova geração do Honda City esse motor 1,5 litros. Ele é docking, ou seja, duplo comando de válvulas no cabeçote, 16 válvulas, 4 cilindros em linha montado na transversal. O coletor de admissão ele é variável, ou seja, em baixas rotações ele trabalha com esse ramo longo, que é justamente para dar mais potência em baixa rotação, e em alta rotação ele trabalha com o ramo curto, que o ar entra mais rápido no cilindro e dá maior potência, que é de 126 cavalos a 6.200 RPM e 15,5 kgfm a 4.600. Ele tem variação de fase no comando, né? E aquele sistema IVTEC da Honda, que ele faz o quê? A variação também da abertura de válvulas, né? Então é um sistema bem bacana, e ele, vamos falar assim, ele traz toda a modernidade que a gente já viu em carros de nível mais alto da Honda para esse nível mais baixo de carro, que é esse carro de entrada de hoje, né? Eu sei que tem outras coisas que só eu, que sou engenheiro chato, que às vezes nota, talvez os consumidores não vão notar, mas eu vejo, por exemplo, esse cano do ar-condicionado aqui passando nesse layout aqui, ele fica muito feio isso aqui dessa maneira aqui. Poderia ter um encaminhamento melhor através da longarina, levando lá pro painel do dash, né? Então, eu sei que tem gente que não liga para isso, eu ligo. A parte de coxinização de motor aqui do lado direito do carro é um coxim hidráulico, e ainda nessa parte superior a gente vê uma massa aqui, que é justamente para absorver um pouco de vibração, melhorando o nível de ruído interno, né? A parte de admissão de ar, a gente vê também daqui, ele capta o ar aqui pela grade e traz aqui para a parte do filtro de ar, ou seja, pegando o ar mais frio possível, né? Ou seja, é uma configuração bem moderna desse motor aqui. Eu gostei, e gostei do desempenho também, que nós vamos ver mais tarde lá na Estrada dos Romeiros. Na parte de rodas e pneus, é a mesma configuração que a gente já viu no sedã. Pneu 185, 55, 16. Talvez esse seja um dos detalhes que mais me chamou a atenção já no sedã, e nesse aqui parece que o pneu é um pouco pequeno para o tamanho do carro. Mas isso é uma coisa que nós vamos ver cada vez mais. Quanto mais a gente busca a melhor eficiência energética para o melhor consumo de combustível,
nós temos que ter pneus menores, rodas menores. Por quê? A inércia rotativa é muito grande e isso influi bastante no consumo de combustível. E a parte de freios que a gente já vê aqui, discos ventilados na frente e tambor atrás, que é suficiente para o tamanho e peso desse carro. Aqui na parte frontal, ele é basicamente a mesma coisa que nós já vimos no sedã. Essa nova barra cromada aqui, que interliga os dois faróis. O farol é em LED, ele tem aquele recurso de auto automático, ou seja, você deixa ligado sempre esse auto automático, sempre que você estiver numa condição de ruas escuras, né, vias escuras, nenhum carro na frente, nenhum carro no sentido contrário, ele já comuta para o farol alto e à medida que aparece algum outro carro, ele comuta para o farol baixo. Bem interessante e funciona muito bem e, mais importante, né, ilumina muito bem também. Na parte traseira, a iluminação também é em LED, como na dianteira, exceto o pisca e a luz de ré. Como todo hatch, o porta-mala não é aquela excelência, né? Ele tem um volume relativamente pequeno para levar a bagagem de uma família. O step está aqui embaixo com a vantagem de ser maior, mas também é um step provisório, não é o mesmo pneu da rodagem. E naquela avaliação tradicional do AE, quando a gente avalia o banco traseiro, conforto, a gente vê a parte de borrachas, né? Também tem o lábio duplo aqui na porta, a borracha principal por aqui. Ele tem essa outra borracha que evita justamente de sujar essa parte aqui da entrada, que é importante. E o conforto, espaço. Eu tenho 1,81 m de altura, esse banco está regulado para a minha altura, do dianteiro. Você vê que tem bastante espaço para joelho, bastante espaço para os pés. E por que tem esse espaço maior aqui? Porque esse banco dianteiro também foi modificado agora para a versão 2022. Ele é um pouco mais estreito, ele tem uma estrutura nova e dá também mais espaço aqui para a traseira. E ainda falando da parte de conforto interno, a gente tem o quê? As saídas de ar climatizado aqui para trás, tem uma tomada 12 volts, nisso a Honda já podia ter evoluído para uma tomada USB e o basculamento dos bancos é no mesmo sistema do antigo Fit e WRV. É bem bacana, você dá bastante versatilidade para acomodar cargas aqui dentro. Bom, daqui nós vamos até a oficina aqui do Box 54 para fazer aquela análise técnica por baixo do veículo e depois para a Estrada dos Romeiros. Bom, chegamos aqui na oficina aqui do Box 54, então vamos fazer aquela análise técnica, né? Primeira coisa que a gente vê, o fechamento aqui da parte do motor. A Honda informa que esse fechamento aqui, ele tem um isolamento acústico também, justamente para melhorar o quê? O nível de ruído dentro do carro, né? Bom, a suspensão dianteira é aquele tradicional McPherson com um subchassis que ancora todos os componentes aqui da suspensão e do motor, amortecedor pressurizado, mola helicoidal, barra anti-rolagem aqui na dianteira. O sistema de escapamento é aquele que a gente já conhece de outros modelos da Honda, né? O escapamento ele corre pela lateral do veículo e aqui no centro a gente tem o tanque de combustível, né? No caso do City Hatch, são 39,5 litros de capacidade, contra 44 do sedã. É um tanque pequeno, isso aí incomoda um pouquinho. Se você considerar a autonomia com 17 km por litro de rodagem, de consumo, a autonomia até que não é ruim. Mas aquele 39,5 começa a ficar ruim, digamos assim. Nessa parte do assoalho traseiro, a gente vê esses dois bojos que vêm aqui para baixo. O que é isso? É justamente em função daquela movimentação que nós vimos do basculamento do banco traseiro, precisa ter espaço para os assentos entrarem. Então eles entram onde? Justamente nesse bojo que é criado aqui. E outra coisa que a Honda informa para a gente é que
nessa parte, nessa caixa de ar aqui, né, da carroceria, ela tem o quê? Inserção de espuma de poliuretano, aquela espuma expansível. Para quê? Para melhorar também o nível de ruído interno. E na parte da suspensão traseira, é aquele tradicional também, um eixo de torção. Esse aqui novamente, aquele que nós já vimos em outros modelos, é um tubo hidroformado, ou seja, ele parte do tubo e é feito a conformação e ele fica com uma parede dupla. Não tem a barra anti-rolagem, porque a própria rigidez dessa viga já é suficiente para dar a rigidez do eixo todo, né? E molas helicoidais, ela tem na parte inferior e na parte superior aqueles assentos de borracha também para melhorar o ruído de rodagem, amortecedor pressurizado, né? E essa caixa aqui no final é a caixa onde está o sistema de evaporativo, ou seja, todos os gases do tanque vêm para cá e daqui são reaproveitados pelo motor sem ir para a atmosfera. Isso é parte da nova legislação de 2022 de emissões dos carros, né? E o fechamento traseiro com a caixa de step evita todo aquele efeito paraquedas, vê que ele é bem conformado, tem essa caixa de fechamento aqui justamente para melhorar a parte de aerodinâmica aqui na parte inferior do carro e dar um bom desempenho, um bom consumo. Bom, daqui nós vamos para a Estrada dos Romeiros fazer a nossa avaliação dinâmica. Bom pessoal, chegamos aqui na Estrada dos Romeiros, a curva E aqui na nossa frente. A gente já vê aí que tem gente utilizando a nossa locação. É o pessoal do Alma Automotiva, o Vitão e o Maurício. Então, esse lugarzinho aqui o pessoal gosta, um lugar gostoso de avaliar carro. Agora que fizeram esse pequeno recapeamento na pista, ficou até melhor aqui para sentir algumas coisas no carro, ficou bem bacana. Bom, o que a gente vê aqui? Primeiras impressões, né? Parte de sistema de direção. Olha, o Bob, na avaliação que ele fez do hatch, ele comentou que ele gostaria de ter o centro um pouco mais positivo. Eu não achei ruim não, viu? Eu acho que até fizeram um bom nível aqui nesse carro. Lógico, a gente gosta do carro um pouco mais positivo nessa centragem do volante, mas ele está num nível bacana para uso geral, confortável. O peso também é um peso bom e a precisão, que é o mais importante, né? Você entra na curva aqui, você faz o que ela responde, o que você espera realmente, né? Aqui na subida da serrinha a gente já percebe o que? A parte do motor, né? Tô aqui no modo drive. Esse câmbio a gente tem a opção de drive ou de sport. Para troca de marcha no manual, a gente tem a opção das borboletas aqui atrás do volante. A gente vê que ele responde bem. Existe assim aquele mito, eu já diria que é um mito do CVT, que o CVT é ruim e tudo mais, mas olha, o CVT, a calibração que a Honda fez para essa nova geração do Honda City ficou muito legal, para uso geral. Nós vamos fazer agora aquela parada aqui na subida na Estrada dos Romeiros e fazer uma arrancada. Aí vocês vão ver que o motor ele grita um pouco, né? Então vamos parar aqui, estamos num lugar seguro, vamos colocar no modo Sport, vamos aqui dar um stall, 2000 RPM e partimos, né? Então a gente vê aqui, ó, ele dá um pouquinho lento de saída, aí ele cresce e aí ele para ali nos 6.000 e não faz troca de marcha quando você está com o pedal de acelerador todo aberto. A parte de movimentação de suspensão e o equilíbrio entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro é muito bom. Olha, fazia tempo, é difícil a gente encontrar carro tão bem equilibrado como a Honda deixou esse Honda City. O sedã eu já tinha gostado e agora no hatch eu gostei também. A única coisa, quando você passa em lombada,
Se você for um pouquinho mais rápido nessa lombada, como o carro é muito baixo, ele acaba pegando o bico na saída da lombada. Então tem que tomar cuidado, porque ele é baixo e tem o balanço dianteiro bem acentuado, né? Então nesse ponto faltou um pouquinho de ajuste, mas é aquilo, né? Para ganhar em aerodinâmica, que vai te dar consumo de combustível, você tem que ter o carro baixo. Então é um balanço aí entre um e outro. E já falando em consumo de combustível, no meu trecho normal entre São Paulo e Campinas, eu fiz 17 km por litro com esse carro abastecido com gasolina, andando a 120 por hora, com controle de velocidade de cruzeiro, sem me preocupar muito em fazer consumo. Eu já rodei praticamente 1.200 quilômetros com esse carro nesta semana. Fui para Campos do Jordão, fui para Águas de São Pedro, fiz várias viagens, gostei bastante do uso dele. E o último trecho agora, eu enchi o tanque com álcool, vindo de Campinas até aqui na curva aí, deu 11 km por litro. Certo que deve ter um resíduo ainda de gasolina, mas que seja 10,5, né? É um consumo bom para o álcool também. Na parte de segurança e auxílio ao motorista, esse carro é equipado com o Honda Sensing, que são alguns sistemas, né? O primeiro é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que ele segura a velocidade caso o carro da frente vá mais devagar. Ele tem também a frenagem autônoma de emergência, em caso de algum obstáculo, com detecção de pedestre, animal, ciclista. Isso é bom. Ele tem o sistema de permanência em faixa. E aí são dois sistemas. Tem um que se o carro começa a sair comer um pouco a faixa aqui, ele vai te avisar que está comendo a faixa e ele faz a correção. Isso se as faixas estiverem bem marcadas. Como aqui na Romero estão fazendo esse asfaltamento, as faixas não estão bem demarcadas. E tem o segundo sistema, também de permanência em faixa, que mantém o carro o mais no centro possível da faixa. Então isso também é legal, dá segurança e dá também conforto ao dirigir, né? A parte de auxílio de ponto cego nos retrovisores, do lado esquerdo não tem, mas do lado direito, a hora que você liga a seta para o lado direito, tem uma câmera que te mostra toda a visibilidade aqui para trás, né? Então isso é um recurso bacana que também pode ser feito, basta apertar esse botão aqui na alavanca que você também aciona a câmera. Falando agora do sistema CVT, né? Mas vê que ele já fez uma redução de marcha aqui. A Honda conseguiu uma calibração desse CVT muito bacana, que se você dirigir o carro sem se preocupar muito com como que ele está funcionando o câmbio, você nem diz que é um CVT. Ele faz as trocas de marcha na subir, na aceleração. Aqui, ó, fez uma troca. Então ele vai fazendo todas as trocas como se fosse um câmbio de engrenagens epicíclicas, né? E o que eu mais gostei é, na redução, ele já faz a redução de marcha também. E na descida de serra, agora que a gente tem uma pequena descidinha, ele segura a marcha. Então aqui, ó, na hora que você freia, ele faz a redução de marcha, dá uma aceleração interina, entendeu? Então ele é bem bacana. O sistema de ar-condicionado, ele é automático de uma zona, funciona muito bem, mantém a cabine numa temperatura boa. O painel de instrumentos, ele tem uma configuração que você pode colocar o sistema de computador de bordo, que também tem as funções básicas, digamos assim. O que eu achei mais legal é essa função aqui. Esquece o computador de bordo, você vê, o lado esquerdo ele é digital e o lado direito é analógico, mas na visibilidade aqui parece que é a mesma coisa, né? Bom, a condição de volante multifuncional, a central
multimídia funciona muito bem, o espelhamento do Android Auto é sem fio, né? Faltou somente o carregador por indução do celular, mas é bem bacana, funciona muito bem. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigado pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. E está aqui a curva E para a gente de novo. E vamos seguindo em frente. Obrigado, até a próxima.